Muitas pessoas, principalmente quem são agnósticos, ateus, dizem que o demônio, que o diabo foi uma invenção da Igreja Católica para fazer controlar o povo, né? Porque o povo não vinha pelo amor, vamos inventar uma figura aqui que se você não obedecer tal regra, você vai se encontrar com o capeta. E muitas pessoas utilizam desses argumentos que a igreja por muito tempo se utilizou da figura do demônio para poder colocar o povo na rédea. Isso tem fundo de verdade, isso não tem fundo de verdade, porque eu falei que estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui, tá? Tá certo. Mas eu acho que é interessante... Só falta você mandar eu pagar o dízimo. Deixa pro final. Mas qual é o fundo de verdade nisso daí, na história da igreja, com o uso mesmo dessa figura do demônio, né? Para as pessoas entenderem o caminho da salvação ou não, o que tem de fundo de verdade. Isso acontece até hoje, Tiago. Isso não é do passado, não. Até hoje você vê pregadores dentro da Igreja Católica ou fora da Igreja Católica se usando do diabo para espremer as pessoas contra uma parede e forçar a conversão delas. Isso sempre houve. Quando os ateus ou agnósticos que você citou aí dizem que o demônio é usado para isso, eles têm razão. Eles não estão errados, não. Eu concordo com os ateus. Não estou dizendo que o demônio não existe. Eu sou católico, eu creio que ele exista, sim. Mas também creio que ele está muito instrumentalizado, muito utilizado para botar medo nas pessoas. Você não vê Jesus encontrando um pecador no Evangelho e falando, olha o diabo, olha o demônio. Jesus não fala nada disso com ninguém. Pelo contrário, Jesus fala de diabo com os religiosos, os fariseus, que exploravam o povo. Aí ele fala, vocês são filhos do diabo, porque eles eram donos da religião, tinham as escrituras nas mãos e usavam isso para amedrontar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Para esse pessoal, Jesus falou, vocês fazem a vontade do diabo. Agora, para o povo, Jesus nunca virou para a prostituta e falou, você faz a vontade do diabo. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou de diabo para pecador. Jesus falou de diabo para os donos da religião, os fariseus, os sacerdotes, os chefes, que manipulavam as pessoas. É só você ler o Evangelho, que aí você começa a distinguir as coisas. Agora, que há gente hoje, dentro e fora da Igreja Católica, que usa o demônio para conseguir alguma coisa, usa. Você pode ver todos esses grupos que ficam falando em diabo, em demônio, e que é o fim do mundo, e que Nossa Senhora me falou. Muito cuidado com isso. A Igreja Católica, quando eu digo Igreja Católica, eu não estou falando do padre ali da esquina. Eu estou falando do ensino do Papa. Isso é a Igreja Católica. Se o padre ali da esquina está de acordo com o ensino do Papa, ele é a Igreja Católica. Agora, se o padre ali da esquina não está ligado à Igreja Católica, ao ensino do Papa, desculpa, eu vou seguir o que a Igreja Católica manda. Então, por isso a importância de se conhecer a Bíblia e também o catecismo. Você nunca vai ver um Papa, pensa aí, Tiago, num Papa, nos últimos que você viu aí, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, o Papa falando em diabo, que o diabo está tomando conta. Você já viu isso? Não. Não vai ver. Toda quarta-feira, atenção, olha para mim aqui, toda quarta-feira, o Papa, desde João Paulo II, Bento, Francisco, faz uma catequese, toda quarta-feira. Pode abrir aí na internet, você vai ver, bota aí, catequese do Papa, você vai ver. Eu desafio você, leia todas. Toda quarta-feira, há mais de sei lá quantos anos, 30 anos já tem isso. Me fala uma em que o Papa falou que o demônio está tomando conta, que o demônio vai te levar para o inferno. Me fala uma. Não tem. Porque não é isso que a Igreja Católica ensina. Então, Tiago, eu concordo com os ateus nesse ponto, em que o diabo é utilizado para fins de conversão à força, de medo, de imposição. É o que o pessoal fala comigo. O pessoal fala assim, você só fala do amor de Deus.
Você não acha que deveria falar do inferno também, não? Você é muito bonzinho. Rapaz, eu fui chamado a pregar o evangelho. Eu fui chamado a pregar a reconciliação, o amor de Deus. Eu não fui chamado a pregar demônio. Explico que ele existe, explico as limitações dele, explico o que a Igreja Católica explica. Agora, pega o catecismo da igreja e vê quantos parágrafos a igreja está preocupada em explicar demônio. É pouquinho. Sensacional, cara. Sensacional. Agora a gente vai abordar, né, a temática das aulas que vai começar amanhã. Então, ó, ativa o sininho de notificações para você ser avisado quando iniciar a aula, né? E com certeza você vai entender por que Ezequiel é pior que o Apocalipse, né? Antes da gente entrar nessa questão do Ezequiel, eu quero entender por que o Apocalipse foi colocado com essa questão tão horripilante de fim dos tempos e a besta e aquela cavaleiros e tudo mais. Porque se a gente entende que o título da aula é que Ezequiel é muito pior que Apocalipse, eu preciso entender, e os católicos querem saber por que o Apocalipse tem essa visão também tão destrutiva, tão ruim, e por que aí a gente vai entrar que o Ezequiel é pior do que o Apocalipse. Só para localizar o pessoal, estamos no mês da Bíblia, setembro é o mês da Bíblia, e todo mês da Bíblia a Igreja Católica pede que a gente estude um livro. Certo. O livro desse ano, de 2024, é Ezequiel. E aí o pessoal lê Ezequiel e o que diz Ezequiel? Aí eu botei esse título. O nome do curso é Ezequiel, muito pior que o Apocalipse. Botei esse título. Eu que estou botando esse título. Aí você está perguntando, então, por quê? O Apocalipse é o quê? Né? Tá bom, então vamos lá. O Apocalipse, na minha opinião, é um dos livros mais belos da Bíblia. E, ao mesmo tempo, um dos mais mal entendidos, se não for o mais mal entendido da Bíblia. Para você ter uma ideia, Lutero, quando fez a Reforma Protestante e começou a imprimir a Bíblia na tradução que ele fez para o alemão, ele não queria o Apocalipse. Era um livro que ele queria tirar. Botou no final como um apêndice. Alguns mais, né? Tiago, outros livros mais, ele botou como um apêndice no final, porque ele não queria. O Apocalipse, ele é um livro de revelação. A palavra Apocalipse em grego é revelação. E a revelação do quê? Revelação daquilo que Jesus ensinou. É uma revelação do Evangelho. O João, que escreveu o Apocalipse, ele passou grande parte da juventude dele ao lado de Jesus. Ele deve ter começado a seguir Jesus com seus 15, 16 anos no máximo. Ele era bem novo. E ele vai escrever o Apocalipse já bem idoso. Então ele tem ali uma caminhada de evangelho muito grande. Mais de 70 anos de evangelho ele tinha quando escreveu o Apocalipse. E ele está escrevendo esse Apocalipse para quem? Sempre quando a gente vai ler um livro na Bíblia, Tiago, a gente tem que perguntar, para quem isso foi escrito em primeiro lugar? Porque ninguém escreveu Bíblia pensando esse texto vai ser uma Bíblia, vai ser lido daqui a 2000 anos pelo Tiago, lá no podcast. Não. Eles escreviam, todos os textos da Bíblia, todos, foram escritos para um público específico. Então, quem está escrevendo para responder um problema que está acontecendo ali agora. Ninguém está escrevendo para resolver uma coisa daqui a 2000 anos. Não. Hoje, 2000 anos depois, é que a gente pega os textos e interpreta os textos diante da nossa necessidade. Mas, quando foi escrito, tinha problemas para ser resolvido lá. Então, vamos lá. João escreve o Apocalipse para quem? Ele diz, no próprio livro, para quem ele está escrevendo. Ele escreve para 7 igrejas. Quando eu digo 7 igrejas, são 7 comunidades. Imagina 7 capelas que ele tomava conta, que ele orientava. Então ele escreve para essas 7 igrejas da Ásia Menor. Uma delas é Éfeso, aonde João foi morar com Maria. Tem uma casa lá, inclusive, aonde eles moraram. A casa de João, Maria e Éfeso. Maria, mãe de Jesus. João, o apóstolo.
Então ele escreve para essas 7 igrejas, 7 capelas, para quê? Para animá-los, porque eles estão sendo perseguidos pelo Império Romano. O imperador romano queria ser adorado como Deus. E os cristãos não aceitavam isso, porque o único Senhor que nós temos é Jesus. Então está tendo ali um grande problema. Os cristãos estão perseguidos e João está preso na ilha de Patmos. Ele foi prisioneiro político do Império Romano, porque ele era o líder. Então o Império Romano o prendeu na ilha de Patmos, que é uma ilha que fica entre a Grécia e a Turquia, que você só sai dali nadando. E João estava idoso, como é que ia sair? Então botava o cara ali, não tinha como sair mais. Então ele está lá escrevendo para esse pessoal perseguido lá da Ásia Menor. E ele quer o quê? Quer confortá-los, quer animá-los, quer dizer, olha, estamos no meio de uma tempestade, mas vai passar. É aquilo que a gente fala com todo mundo. Ó, fica tranquilo, vai passar. Não é isso? É isso que ele está fazendo. Só que ele escreve em forma de símbolos, que era até um gênero literário, uma maneira própria de escrever, chamada apocalíptica. É um gênero literário, a apocalíptica, é uma forma de escrever. Assim como tem poesia, assim como tem jornalismo, assim como tem o gênero de novela, tem o gênero literário apocalíptica, que é escrever com aqueles símbolos, visões. Não é que João teve alguma visão na ilha, é a maneira de escrever esse texto que ele põe assim. Mas o que ele está falando ali nada mais é do que o Evangelho. O que ele está falando ali não é nada mais do que o que Jesus ensinou a ele naqueles tempos que ele teve com Jesus. A grande revelação que João teve não foi lá na ilha, foi quando ele teve com Jesus. Ele caminhou 3 anos com Jesus. Teria revelação maior que essa? Não. Então ele agora põe em forma simbólica a mensagem que ele quer passar para aquelas comunidades.